Ué, cadê esse cara? Pra onde andava? Né? Voltei. De novo. Então vamos tratar hoje, vamos voltar para o farol da certeza. Vou voltar para essa questão, se o segundo giro ou o terceiro giro da roda do Dharma, qual dos dois é o definitivo, qual dos dois é o interpretativo. Eu não vou entrar no texto hoje, a gente vai fazer uma recapitulação de acordo com algumas questões que surgiram nesse ato. Vamos ver o que são esses giros, qual é a relação deles, por que surgiu esse problema, dar uma contextualizada histórica nessa situação toda. Vamos lá. Quem quiser pedir os cartões, então para quem está no áudio eu estou mostrando aqui o cartão do São Paulo Druma. Quem quiser pedir os cartões é só enviar o seu endereço de correspondência para conexõesauspiciosas@gmail.com, sem o tio evidentemente, conexõesauspiciosas@gmail.com, e quem quiser fazer uma contribuição para o meu trabalho aqui no canal, pedindo ou não pedindo os cartões, é só usar esse Pix ou fazer uma compra na Amazon com o meu link, né? Você acha na descrição. Para quem está vendo o vídeo, eu vou botar na tela. E tem outras formas de contribuir, né? Todos esses dados vão estar aparecendo aí. Quem está ouvindo pelo áudio pode olhar lá na descrição, isso tudo está sempre presente lá. Eu gostaria de agradecer o pessoal que continuou contribuindo mesmo na minha ausência, mesmo na incerteza do meu retorno, mesmo sem saber o que está acontecendo. Então, eu agradeço bastante. E você pode pedir o cartão sem, claro, fazer contribuição nenhuma, não tem problema, não. Uma coisa não está vinculada à outra, né? Se você fizer esse movimento, daí pode pedir o cartão, ou se você pedir o cartão, você também pode fazer a contribuição. Uma coisa não está ligada à outra. Agora, eu imprimi, né? Agora eu estou mostrando aqui para quem está no áudio um A3 do Buda Shakyamuni, que é igual o cartão pequeno, parecido com o cartão pequeno que eu mando do Buda Shakyamuni. Então, um pôster A3 que eu imprimi. E esse pôster A3, porque tem uma. Eu falei com a moça do correio para mandar por tubo, tem um custo adicional, daí tem que mandar numa caixa, daí tem que comprar a caixa. Eu tenho que mandar por PAC também, acho que não dá para mandar só por carta registrada. Então, como tem um custo, a princípio eu tô achando que talvez R$ 50 cubra esse custo, e dê alguma contribuição ainda para mim. Então, quem fizer uma contribuição acima de R$ 50 pode pedir esse pôster do Buda Shakyamuni. E daí eu vou conversar, né? Se tiver algum, eu vou fazer um primeiro envio, vou ver quanto sai, daí eu falo para vocês aqui se a minha estimativa fecha, tá próxima da realidade ou não. Eu acho que sim, eu acho que tem um espaço para o envio, um espaço para uma contribuição não muito grande, e dá para fazer isso. Então, eu agradeço para quem tem essas iniciativas de pedir ou de fazer contribuição e assim por diante. Então, né, eu sumi aí por 3 meses, fui levado pelos ventos do karma, né, por vários motivos, assim, eu tentava recomeçar, a inércia estava difícil, o estúdio estava desmontado, e os conteúdos estavam difíceis para pensar na minha mente o que eu ia falar, sobre o quê. E daí no meio disso também surgiu essa acumulação de mantra que eu tenho que fazer para poder participar do retiro em janeiro, que é um retiro que eu sempre quero participar. Eu ainda não tenho certeza se eu vou ter condições financeiras de arcar com os custos do retiro, mas eu já me comprometi que se por acaso eu não puder ir, eu vou fazer algum retiro em casa, né, por um mês. Então, eu estou fazendo um bocado mais de prática por dia e estava tentando reorganizar a minha vida assim numa rotina e tal. E no fim não estava surgindo um espaço para sentar e pensar, porque para produzir o vídeo tem que pensar no que tu vai falar, né? Tu tem que ter um motivo, tem que ter enfim, tem uma série de coisas aí, né? Agora não se assustem também, quer dizer, a minha ideia, por dois motivos, né? Esse é o aspecto que eu gostaria de falar. Por dois motivos, um motivo expediente e um motivo definitivo, eu devo continuar mantendo os vídeos. O motivo expediente é que o Google não gosta quando você para, né? Então, quando você para um canal, o Google diminui você lá, você cai para baixo, né, quando você retorna, tem que subir uma ladeira de novo, né? Então tem uma penalidade assim para você não postar continuamente. Para participar do esquema capitalista aí do Google, você precisa estar sempre postando, né? Não que eu ganhe
dinheiro com o YouTube, né? O, se eu ganho alguma coisa é através das contribuições, né? O meu canal não é grande o suficiente para a gente tirar algum dinheiro que valha do Google, né? Mas igual tem essa consideração do sucesso mundano, tá ligado a você produzir continuamente, não é legal parar, né? Então, por esse motivo não deveria parar. O outro motivo é óbvio, né? Vamos dizer, não vou dizer nem que haja um benefício no que eu estou fazendo, mas se há uma intenção de benefício, e precisa haver uma intenção de benefício, e daí se você tem essa motivação, esse voto do Mahayana, que é não abandonar os seres no samsara, então você tem um voto de produzir conteúdo até o fim do samsara. Não é nem até o fim da vida, nem nada disso, né? Então, eu não poderia nem dizer que eu tirei férias, eu fui arrastado nesse período mesmo para fora da produção de conteúdo. E claro que eu descansei bastante e tudo também, né? Mas estava difícil de retornar pela essa inércia, por vários fatores e por falta de tempo mesmo. Então, vamos ao tema. O que são esses giros da roda do Dharma, né? Então, claro, quando a gente usa a palavra ruim aí, Hinayana, né? Então as pessoas não gostam. Então, aqui eu já vou parar de usar a palavra Hinayana desde o início. Então, quando a gente fala Shravakayana é igual a Hinayana. Shravakayana é menos ofensivo, né? E, estritamente falando, o Hinayana é composto por dois veículos dentro do Hinayana, que é o Shravakayana e o Pratyekabudayana. Ok? Então, qual é a relação dos veículos com esses yanas? Bom, com relação ao primeiro giro, o primeiro giro é equivalente ao Shravakayana, né? O Shravakayana é esses ensinamentos do Buda que dizem respeito que o elemento principal é a ética, né? Se portar bem, tomar votos e levar a sério. Claro que existe meditação e existe estudo e existe muita profundidade dentro do que se estuda dentro do Shravakayana, mas o crucial ali dentro é a pessoa, né, se manter bonzinho, se manter correto, né? Então esse é o aspecto central do primeiro giro da roda do Dharma. E quando a gente fala giros, assim, por quê? Porque o samsara tá girando, né? Vida louca, né? Basta olhar o ciclo de notícias ou a vida da pessoa, né? Cada dia passa, a noite, o sol nasce, o sol se põe e as coisas estão acontecendo e tem um declínio, né? Tem uma degeneração, assim, das coisas e pode ser cíclico, mas é cíclico. Quando tá bom, você quer apertar no freio, quando tá ruim, você quer apertar no acelerador. E daí você está lidando com essa roda girando, né, do sofrimento, da insatisfatoriedade dos seres. E o Buda ele vem e ele faz a contra, ele usa os ensinamentos para girar a roda, né, para a roda do Dharma, que contrabalança esse giro vertiginoso dos sofrimentos todos dos seres, né? Então ele estabelece os ensinamentos de acordo com as necessidades dos seres, ele dá o ensinamento do primeiro giro. Aí tem até essa oração que a gente faz, que é os 7 ramos, um dos 7 ramos, a gente faz essa oração para gerar um mérito incrível quando a gente recita essa oração, quando a gente pede ensinamentos ao Buda, a gente não pede ensinar, Buda, fala umas coisas aí e tal. A gente pede para ele girar a roda do Dharma, que quer dizer que não só é para ele é, é, concluir o que ele falou e, né, resumir, e explicar para nós de um jeito que seja praticável tudo que ele já disse, mas para estabelecer um novo ciclo de ensinamentos, uma nova forma de apresentar as coisas, porque a gente já ouviu tanto Dharma, a gente já ouviu tantas coisas e ainda não deu o clique, a gente viu as pessoas se beneficiando, mas para nós, que a gente tem certas dificuldades específicas, para nós não funcionou, não serviu. Aí o Buda tem que ir lá fazer um malabarismo, quebra-cabeça para pegar aquela mesma essência e dar uma reapresentação, uma reformulada de uma forma que seja mais adequada às necessidades de certos seres, de um certo momento histórico e assim por diante. Então, o Buda teria dito, ele deu 3 giros de ensinamentos principais na vida dele, né? Então, seria o giro ligado à ética, daí o giro ligado à vacuidade e depois o giro ligado à natureza de Buda, certo? Aqui eu estou falando também, é bom frisar, eu estou falando aqui da tradição indo-tibetana, né? Então, esses 3 giros eles são comuns a todo mundo da Índia clássica ali,
Índia clássica do século II até talvez o século XII, principalmente até o século IX ou X, né? Então, esse período do budismo floresceu na Índia e é nessas discussões desse budismo que foi para o Tibete. Paralelamente, o budismo, claro, foi para outros países, principalmente para a China e depois para o Japão. E daí na China e no Japão, né? Desculpa se eu faço esse comentário, mas daí tem essa confusão toda. Daí o pessoal extrapolou, e daí tem gente que fala em 4 giros, 5 giros, e tem gente que diz, o Shakyamuni não é suficiente, vamos fazer um outro aqui, um outro cara que deu um ensinamento melhor que o Shakyamuni. Fizeram uma bagunça, né? Tô brincando, né? Porque não é porque no Tibete também tem bagunça, mas é outro tipo de bagunça, né? Mas enfim, nessa tradição indo-tibetana, assim, a gente fala em 3 giros, e esses 3 giros, o primeiro deles equivale perfeitamente ao Shravakayana. Já os outros dois, eles são Mahayana, e um pedaço do terceiro é o Vajrayana. Então, o terceiro giro não é o Vajrayana. Essa é a única diferença não é que o segundo giro seja o Mahayana também. Então, o Mahayana, ele engloba todo o segundo giro e mais um pedaço grande do terceiro giro, né? Então, e aqui também é bom dizer, por exemplo, qual é a figura central do segundo giro? É Nagarjuna. Então, as correspondências do segundo giro é Vacuidade, Nagarjuna, Prajnaparamita, Manjushri, né? O Nagarjuna foi inspirado por Manjushri. Essa tradição da profundidade também, onde se diz. Então, o segundo giro diz respeito a essas características, principalmente caminho do meio, né? Então, uma expressão do segundo giro. O terceiro giro, o que é? Asanga, Maitreya, né, inspirado por Maitreya, ele teve experiência visionária com Maitreya. A natureza de Buda, e não vacuidade, natureza de Buda, um conceito mais central, né? Então, a gente tem esses temas mais gerais com relação a isso, né? Agora, não quer dizer, né, sempre lembre, esses 3 giros foi o Buda que ensinou. Então, hoje em dia, quando a pessoa tem uma mentalidade mais moderna, ou quando a pessoa ela pensa assim, não, chegou um renovador lá, ele acrescentou uma coisa que o Buda falou. Não. O mesmo Vajrayana, muita gente aqui no Brasil, não sei de onde que surgiu esse conceito errado, mas eles aceitam que o Vajrayana é um desenvolvimento posterior, assim, né? E daí não, lá o cânone Pali é a única coisa que realmente é original e perfeito que o Buda ensinou e tal. O resto, Mahayana e Vajrayana, é tudo. Hoje, historicamente, se sabe. Com relação ao Vajrayana, não, mas historicamente, com relação ao Mahayana, se sabe que as fontes primárias todas são da mesma época, mais ou menos. Não tem necessário. Pode ter um preconceito europeu colonialista de dizer, esse texto aqui tem uma cara de ser mais antigo. Né? Mas aí para provar evidencialmente isso, depois que o carbono está datado lá, não, né, não funciona. Então, a gente sabe que, claro, o Mahayana tem textos posteriores, mas muitos do sutras, principalmente o Prajnaparamita, eles já existiam. Claro que todos os textos budistas foram escritos muito depois do Parinirvana do Buda, ou seja, da morte do Buda, né? Então, esses 400 anos depois da morte do Buda, que teve o registro dos textos, já tinha o Mahayana operando, né? O proto-Mahayana, os textos que iam dar origem ao Mahayana depois. Então não dá para dizer assim, o Mahayana é um desenvolvimento posterior. Não, não dá para dizer isso. E daí não do ponto de vista histórico, mas de um ponto de vista... Porque a historiografia do Vajrayana é mais complicada ainda, porque o Vajrayana é ensinado em segredo, em sigilo, é esotérico, né? Então, mas na visão do próprio Vajrayana de si próprio, assim, tipo, quando o Dalai Lama vai lá ensinar o Kalachakra, ele explica que o Buda Shakyamuni ensinou o Kalachakra. O Kalachakra estava sendo revelado pelo Buda Shakyamuni ao mesmo tempo que ele estava ensinando Prajnaparamita. Então, quando ele estava ensinando Prajnaparamita, ele estava num outro contexto, com uma outra emanação, ensinando simultaneamente o Tantra do Kalachakra. Então, mesmo quando, por exemplo, na tradição Nyingma tem essa noção de tesouros revelados, o que é isso? É um professor contemporâneo, ou um professor da época da pessoa, que revela ou lembra do ensinamento que vai ser útil naquele momento, que foi concedido lá atrás. Então tudo é, no budismo, ao contrário da ciência, assim por diante, e ao contrário de outras religiões, em que tem uma revelação e tal, que vem de uma fonte sobrenatural e tal, etc., não. Aqui os ensinamentos eles vêm da realização do Buda. O Buda Shakyamuni é o principal inspirador dos ensinamentos budistas do mundo. É óbvio isso, né? Mas
quando um professor está falando alguma coisa diferente, o critério é o Buda para ser budismo, né? Óbvio, né? Então, se for diferente, não é mais budismo. Então, tudo isso que a gente está falando, primeiro giro, segundo giro, terceiro giro, Nagarjuna, o que o Nagarjuna ensinou, está baseado em sutras, no que ele achou de sutras, e o que o Asanga ensinou está baseado em sutras. Mas por quê? Por que são ensinamentos que têm uma certa diferença? Então, quando quando até mesmo, né, lá no Shiravakayana, um monge vai lá ler um texto do Kanuni Pali e ele encontra alguma contradição, o Buda falou de um jeito, depois falou de um jeito oposto, então ele precisa interpretar aquilo, então ele precisa chegar a uma conclusão de onde é que o Buda estava falando de uma forma definitiva e onde é que o Buda estava falando só para aplacar os seres nas necessidades deles, num sentido específico, num momento específico, numa circunstância específica que o ser está vivendo. Porque o Buda fala das duas formas. Então isso é o que permite que a gente faça a exegese, né, a interpretação desses textos, e saber e poder lidar com as contradições que o Buda, né, não poderia entrar em contradição. Então por que ele está falando de um jeito aqui e do outro jeito ali? É porque aqui ele está falando de um jeito expediente para lidar com certas necessidades e aqui ele está falando de um jeito definitivo. É bom lembrar também, naturalmente na nossa cabeça surge uma hierarquia. Claro que o definitivo é melhor, nós não queremos expediente. Mas de fato não tem uma hierarquia, não é para se pensar como se fosse uma hierarquia, né? Os ensinamentos expedientes eles são tão necessários quanto o ensinamento definitivo. Na verdade, um sem o outro não beneficia os seres. É preciso que haja ensinamentos definitivos para os ensinamentos relativos fazerem sentido como caminho budista, e é preciso que haja ensinamentos relativos para os ensinamentos definitivos poderem ser expressados ou poderem existir com praticantes. Então, não faz sentido nenhum dizer assim, mas isso aqui é definitivo, é melhor, né? Ok? Esse é um ponto importante. Então, a disputa que a gente está tratando aqui, que quando chegou lá no Tibete, todas as tradições tibetanas, principalmente a tradição Nyingma, mas também a tradição Sakya, a tradição Kagyu, eles aceitavam que o segundo giro era principalmente interpretativo, né? Mas como assim Prajnaparamita é interpretativo e tal? Quando está falando de vacuidade, e está falando de uma vacuidade de um jeito assim, porque é dependente, porque um- não se sustenta por si só, então tem uma lógica assim, do que seja dependente não pode ser por si só, então é vazio. Quando está falando de vacuidade dessa forma, isso é interpretativo. Isso é uma forma lógica de falar de vacuidade. A gente vai falar um pouco mais sobre porque a lógica tem um uso e tem um problema ali dentro do segundo giro, né? Então, uh, quando está falando de natureza de Buda, daí está falando das coisas como elas realmente são. Então a gente está falando no definitivo. Beleza, resolvido. O Nagarjuna, com todo aquele ensinamento sobre vacuidade dele, falava do definitivo, mas o ensinamento sobre vacuidade que ele principalmente se estabeleceu, ele dizia respeito a aspectos expedientes da vacuidade, né? Então, como explicar a vacuidade de um jeito ainda que não é final, né? E daí, no terceiro giro, a ênfase maior é no definitivo, certo? Isso era o entendido por todo mundo, assim. Uh, Exceto quando chegou esse menino de Tsongkhapa, né? Esse senhor, esse grande ser realizado de Tsongkhapa. Tsongkhapa, na tradição Gelug, disse, não, vamos fazer diferente de todo mundo. A gente vai dizer que no segundo giro é definitivo. Claro, Nagarjuna, Prajnaparamita, sentido definitivo no que está sendo explicado. E o terceiro giro é expediente. Claro, a Live Nana não pode existir, né? Então, aqui tem uma figura importante nessa distinção, que foi uma coisa que foi um professor que foi valorizado, principalmente surgiu assim com grande expressão no Tibete por causa desse trabalho de Tsongkhapa e da tradição Gelug, que é o Chandrakirti. Então o Chandrakirti é um comentador do Nagarjuna, entre muitos outros, não era muito famoso na Índia, e ele era esquecido no Tibete até ele ser reencontrado e restabelecido como uma grande fonte pelo Tsongkhapa na tradição Gelug, né? E a partir disso, não foi como assim, agora o Chandrakirti é usado pelos Gelug. Todo mundo aceita o Chandrakirti, todo mundo considera o Chandrakirti enorme e usa o Chandrakirti, né? Foi uma influência Gelug que acabou influenciando a todos, né? E dentro do Madhyamaka Avatar, esse texto principal do Chandrakirti, que comenta o Mula Madhyamaka Karika, que comenta o Prajnaparamita, né? Então, comenta Nagarjuna, comenta o próprio Buda, falando sobre vacuidade.
Então, Madhyamaka-Avatara tem uma refutação de uma escola que ele chama de Chittamatra, que é apenas mente, né? Então, essa noção de idealismo que a gente tem, por exemplo, na verdade, todo o platonismo, embora exista platonismo realista, mas o neoplatonismo é bastante idealista, e daí a figura proeminente no Ocidente com relação ao idealismo é o Bispo Berkeley, para quem todos os conteúdos materiais existem como ideias de Deus, né? Então, as coisas não são realmente materiais, elas são conceitos ou imagens que surgem nessa mente divina, né? Então, no budismo, claro, não tem Deus, mas a gente tem esse forte apelo de dizer que os fenômenos são projeções, né? Então, uh, de forma geral, parcialmente todo mundo entende que parcialmente as coisas têm projeções, né? Então, a cor vermelha ela não existe só porque existe uma substância vermelha, ela existe porque existe uma luz que incide e existe um olho que vê, e esse olho interpreta como vermelho, e essa luz que incide também, se for diferente, vai ser outra cor, a luz que incide, né? Nesse objeto que a gente chama de vermelho. Então, quando a gente chama um objeto de vermelho, a gente tem a gente não percebe que tem uma projeção, a gente chama o objeto tem a característica vermelha, né? Mas se a gente pensar um pouco, se a gente tiver feito ensino médio, a gente sabe que o objeto ele não tem uma cor definida, a cor depende da luz, depende do olho, né? Ok? Então, isso é um entendimento ok, todo mundo aceita, né? Tá no budismo, não é uma coisa extraordinária. Mas aí essa ideia assim, mais forte de que todos os objetos que a gente chama de materiais, todas as coisas, elas existem como são criadas pela mente, né? Produzidas pela mente. Então isso chama Chittamatra. E é uma característica do terceiro giro, de algumas formas, de alguns desenvolvimentos do terceiro giro, dentre elas algumas formas de Yogacara, né? A escola Yogacara é focada no terceiro giro, focada em Asanga, né? Focada nos sutras que o Asanga gostou e assim por diante. Então a Yogacara ela algumas vezes desenvolve essa ideia de Chittamatra. E daí, então, desenvolve um idealismo. É isso daí o Chandrakirti chegou assim e disse: não, o Chittamatra é refutado, é balela, não pode. E no Tibete todo mundo aceita isso, certo? Todo mundo aceita que a Chittamatra é balela. Mas aí, como é que você coaduna essa noção assim de que o budismo é bastante idealista nesse sentido das projeções e de ter um elemento mental em tudo, mas ao mesmo tempo as coisas todas não serem criadas, mas mesmo assim, de vez em quando o budista fala que as coisas todas são criadas pela mente. Isso está lá no texto Enigma, principalmente, parece bastante e tal. Então, aqui novamente expediente e definitivo. Algumas vezes é útil falar de uma forma Chittamatra, né? Então você usa expedientemente essa noção. Quando você transforma a Chittamatra, ou essa noção de mente apenas, numa filosofia, no idealismo, numa metafísica, num jeito de ver as coisas, como as coisas realmente são, daí você está se comprometendo de um jeito que você vai ser refutado lá pelo Chandrakirti. Então não é assim. Por outro lado, em alguns casos, e daí particularmente no caso da prática de bhavana, de meditação, do cultivo, nas várias meditações que se faz, meditação vajrayana, meditação em silêncio e assim por diante, a linguagem dessas projeções da mente, a linguagem de todos os fenômenos são projeções da mente e assim por diante, ela é bastante útil. Então ela é expediente e útil dentro da prática de meditação. Aí sem falar os outros elementos do terceiro giro, né, que a gente fala lá, a Vijnana, Tathagata Garba e assim por diante. Quando a gente está falando deles como coisas definitivas, Tathagata Garba a gente vai ainda entrar um pouco nesse assunto, mas quando a gente está falando deles como coisas definitivas, a Live de Nana como uma coisa que realmente existe, chama o Chandrakirti aqui e diz que não vai dar, não vai funcionar. E daí todo mundo aceita mais ou menos isso. Mas na hora de meditar, quando você está lá fazendo 1 mês, 2 meses, 5 meses de meditação, 10 horas por dia, você se depara com o fenômeno de Live de Nana. E daí você vai dizer o quê? Ah, mas aí, né, tipo... Se você transformar essa sua experiência numa coisa que realmente existe, você vai ter um problema. Então, por isso que é importante estudar esses aspectos, né? Para a pessoa não pegar lá na meditação e depois transformar aquilo numa coisa que realmente existe. Mas é super útil para quem está meditando. Então, não se descarta assim isso como, porque está filosoficamente problemático e filosoficamente, se você transforma isso numa filosofia, vai ser um problema.
O que é curioso, porque aqui no Brasil até tem um pessoal que gosta, ensina Yogacara e tal, não é os Geluk, mas não pratica, não gosta de praticar a meditação. Daí, se você gosta da Yogacara e você não pratica a yoga, né, não é um praticante, não é um charin da yoga, aí não faz sentido nenhum, né? Então, quando você transforma a Yogacara numa filosofia, aí se torna um obstáculo. Se torna um obstáculo grande. Quando a gente está falando de filosofia, é melhor a gente ir lá para o segundo giro. No segundo giro tem dois tipos, né? Tem o pessoal que gosta de lógica e tem o pessoal que não precisa da lógica. O pessoal que gosta da lógica é os Svatantrikas, né? Então essa discussão também entre Svatantrika e Prasangika, que são as duas formas de caminho do meio, essa é a próxima discussão do Mipan Rinpoche, e também é um ponto que os Geluk gostam de enfatizar bastante, a distinção entre, né, Prasangika e Svatantrika. Mas, né, por que aqueles caras lá, todo mundo aceitava tri bem a Yogacara e não ficava tão preocupado com essa questão do que o Chandrakirti revelou, que a Chittamatra tem um erro? Ah, teve um grande unificador da Yogacara com a Madhyamika, que foi o Shantarakshita. Na verdade, a tradição dele é chamada algumas vezes de Yogacara Svatantrika Madhyamika. E ele é posterior a esse pessoal todo. Então ele leu esses comentadores todos e ele fez essa unificação entre essas tradições. E quem é esse cara? Esse cara, quando a gente reza na oração final, na tradição Nyingma, Ken Lo Sho Sun Ren Lo. Então esse Ken Lo Sho, Khenpo Shantarakshita, Lepon, Padmasambhava e Chogyal Trisong Detsen. Então o rei Trisong Detsen, o Lepon, o mestre Vajra, Guru Rinpoche, e o Khenpo Shantarakshita, essa figura do Khenpo Shantarakshita, esse é um cara, um erudito que comentava lá e que unia a tradição Yogacara com a tradição Madhyamika lá na Índia e que foi ele que foi para o Tibete estabelecer o budismo no Tibete. Isso antes de Kamalashila, isso antes dessas disputas que teve posteriormente, muito antes dos Geluk, muito antes da Kagyu se formar e antes da Sakya se formar. Então essa é a influência principal no budismo escolástico com relação ao Mahayana no Tibete, é uma figura que uniu Yogacara e Madhyamaka. E é uma figura que é posterior ao Chandrakirti, e na verdade, posterior ao Chandrakirti, e na verdade é uma figura maior que o Chandrakirti, tradicionalmente falando, né? Claro que hoje em dia o Chandrakirti pode ser que seja maior, porque ele é mais estudado e ele é estudado primeiro, né? Então o Chandrakirti é considerado mais difícil e ele é estudado principalmente pelos Nyingma, né? Que afinal ele fundou a linhagem dos Nyingma lá no Tibete quando ele foi em primeiro lugar para lá. Mas essa linhagem posterior ao Chandrakirti e que entendia essas disputas, ela já se estabeleceu no Tibete muito antes da Geluk se formar. Quando a Geluk se formou, eles olharam para trás e disseram: ah, mas tem esse dado interessante aqui, essa disputa interessante aqui do Chandrakirti. Então vamos trazer essa confusão à tona de novo, que é quem é que é definitivo, quem é que é. E trocaram, né? Então eles disseram que o terceiro giro era por esses motivos, né? Claro, a live de Nana Shittamatra é refutável, não é absoluto, então são ensinamentos, né, temporários. E daí, Prajnaparamita, vacuidade, claro, ensinamento definitivo, tá na cara isso. Qual foi a solução, né, que a gente está tratando aqui nesse capítulo do Fala da Certeza? Qual foi a solução do Mipan Rinpoche? Ele disse assim: em vez de a gente pensar que tem um giro que é definitivo e um giro que é expediente, como eu já estava insinuando aqui, tem uma tendência maior de um ser expediente, uma tendência maior de um ser é, é, definitivo. Mas a gente nem vai falar assim, o Mipan diz, a gente vai dizer, a gente vai especificar o que é o definitivo e o interpretativo aqui e o que é o definitivo e o interpretativo ali. Então, de um ponto de vista do relativo, do interpretável, que tende ao relativo, né, a gente vai estar falando principalmente para pessoas de fora, eruditos em debate e assim por diante, que gostam, logicians, que gostam de lógica. Né? Então, na verdade, a palavra lógica é engraçado que em tibetano, lógica e epistemologia é parecido, né? Mas esse pessoal é filosofento, assim, né? Então, para esse pessoal que, né, que tem outras tradições filosóficas aguerridas e precisa discutir com o budismo, a Svatântrica, né, uma das formas de desenvolvimento no segundo giro do caminho do meio, da Madhyamaka, a Svatântrica é útil, ela serve para isso. Porque o Geluk ele vai ter uma ação um pouquinho
pouquinho extrema dizer que a sua tântrica é meio que inútil porque está equivocada. Então o Enigma ele vai dizer, não, sabe o que mais? Esse pessoal, esses lógicos, o que é super irônico, na verdade, né? Porque os Geluks, eles, né, todos os tibetanos se colocam do lado da Prasangika, aí eles dizem que a Prasangika, cada um deles tem uma noção diferente da Prasangika. E todos eles dizem que a sua tântrica é inferior. Todos concordam que a sua tântrica é inferior. O Geluk é um pouco mais assim, já é tão errado que esquece, né? Depois que você entendeu, você não precisa mais. Né? Você não volta lá, né? Não precisa mais lá. Mas os Nyingma, eles riem um pouco, eles dizem assim, vocês estão reclamando da sua tântrica, que eles são muito lógicos, mas vocês são exatamente assim, é o que vocês estão fazendo, né? A ironia no debate com a, com a Geluk é esse, né? Que na verdade, quem são os Vatantrika aqui nessa história? Quem é que está preocupado com escolástica e com debater e assim por diante, né? É vocês. Então, não é, claro, obviamente, não é isso que caracteriza a Svatantrika, mas é isso que caracteriza. É que vocês me entendem, né? Então, quando você vai falar, a Enigma reconhece que tem uma utilidade em expor as coisas dessa forma, esse caminho do meio, né? Mais voltado à lógica. E o que é o caminho do meio não voltado à lógica, né? Bom, quando a gente está falando em vacuidade, daí esse pessoal, os Svatantrika, eles vão estar usando a vacuidade com uma visão contra outras visões, certo? Aí a Prasangika ela percebe assim, não, mas aí quando a gente faz isso tem essa dicotomia e a gente está se fixando a uma visão de vacuidade, então essa visão de vacuidade que a gente está se fixando não pode ser a própria vacuidade. Então a vacuidade ela tem que ser uma liberdade da mente perante todas as visões filosóficas, todas as fixações, e daí essa visão é que permite refutar as outras e deixar a mente livre para entender as coisas como elas realmente são, num âmbito não além dos conceitos, que não é um âmbito animal, burro, assim, mas é um âmbito esclarecido, que tem uma mente aberta, né? Realmente não enviesada. Uma mente realmente não. Aí que se atinge uma mente não enviesada. Não é uma coisa que você de início tem e você proclama, eu sou não enviesado. Não, você pratica, você estuda para ter uma mente não enviesada, que é se livrar das fixações à sua tese. Então você não transforma a vacuidade numa tese. Então isso seria o aspecto definitivo dessa vacuidade, é não transformar numa tese do tipo, por exemplo, uma explicação rasteira de vacuidade, as coisas são dependentes e tal. Isso seria um aspecto suvatantrika de explicar o aspecto definitivo. É um relativo, a gente chama, o relativo que tende ao relativo, embora esteja tentando falar do definitivo, né? É uma complicação. Mas aí, quando a gente vai para o terceiro giro, a gente tem esse relativo que tende ao definitivo, que é quando a pessoa está lá na prática de meditação dela, tendo essas experiências, e ela começa a falar de Alaya Vijnana, começa a falar de 8 consciências, e ela está falando da experiência meditativa dela, né? Então, normalmente a gente encontra essas pessoas que elas querem, gostam de Alaya Vijnana, porque dá uma explicação para karma. Aí o Madhyamika vai dizer, não precisa de Alaya Vijnana para explicar karma. A gente explica karma perfeitamente sem Alaya Vijnana. Alaya Vijnana não é necessário para explicar karma. Porque as pessoas querem alguma noção de continuidade e tal. A Madhyamika vai dizer, continuidade? Não precisa de continuidade. Pode até ter aparência de continuidade. A gente não precisa de continuidade para explicar nada disso. Né? A Madhyamika tem uma explicação de karma, tem uma explicação de renascimento, assim por diante, tudo isso, sem essas noções, né? E daí diz assim, mas você quer usar a live de Nana? Você quer usar a noção de continuidade? Tudo bem, usa, mas não toma como definitivo, toma como relativo. E daí, a pessoa que está querendo alguma coisa para onde se fiar não, não funciona para ela, né? Ela quer uma coisa que realmente exista, né? Então por isso que às vezes as pessoas que gostam, também as pessoas que gostam de natureza de Buda, ou até o conceito de Shenton, que também estaria no terceiro giro, né? Essa vacuidade extrínseca, essa vacuidade que realmente existe, né? Esse âmbito, esse espaço de onde os fenômenos surgem como algo que realmente existem. Bom, daí na Enigma a gente diria assim, se você precisa dizer que existe, aí tem uma fixação. Então tá além de existência e não existência. Né? Se você disser, se você trabalhar como uma natureza de Buda realmente existente, daí você cria. Dá para fazer isso, você pode ter um uso expediente para falar dessa forma, mas se você realmente assumir isso como um ponto, você vai ter um obstáculo, você vai ter um problema. Então, o Mipani diz que aqui também a gente tem a Prasangika. No segundo giro a gente tem uma desobstrução
da mente ao ponto de que ela não tem um viés, e daí no terceiro giro a gente tem uma desobstrução da mente ao ponto que ela é criativa e ela pode usar essas visões relativas desse ou daquele jeito, e da onde surge todas as práticas do Vajrayana, por exemplo, assim por diante. Então as pessoas usam a expressão luminosidade, né? Então porque daí tem uma possibilidade de, sabe do que mais? Se você não assumir isso como verdadeiramente existente, se você não assumir isso como, né, se você não estiver preso numa fixação, você pode muito bem usar essa ou aquela forma temporária ou ignorante de pensar as coisas como uma prática para dirimir certos hábitos e produzir certos resultados. E é isso que o Buda sempre fez quando ele falava de forma expediente, e é isso que você pode fazer na sua prática também, se você não se enganar. Então, a solução compatibilista do Mipa Rinpoche tenta agradar gregos e troianos. Ele diz, sabe, Geluk, você tem certa razão quando você está dizendo que, né, a Live Jnana é um ensinamento expediente. É verdade, a Live Jnana é um ensinamento expediente. Quando certas pessoas falam de natureza de Buda de certo jeito, quando elas transformam a natureza de Buda numa coisa. Você diz que está errado, não pode falar dessa forma? Não, nós dizemos que talvez tenha um certo âmbito que pode ser que beneficie ser de certo jeito. Aí aceita falar de natureza de Buda daquele jeito mais sólido, né? Aí, mas você está certo. Quando a gente fala de natureza de Buda de um jeito livre, daí isso é a mesma coisa que vacuidade, então isso é definitivo. Você também fala de natureza de Buda. Como é que você fala de natureza de Buda? Se você fala de natureza de Buda, você tem que falar de um jeito. Ela é toda ela, então ela não é definitiva, o que é realmente definitivo, a vacuidade. Aí você está fazendo uma distinção entre natureza de Buda e vacuidade. Você está criando um problema adicional, né? Não deveria. Então é um pouco por aí. É um pouco esse o escopo desse debate aqui. Essas ideias de de 3 giros e também que tudo a gente responde ao Buda e aos Sutras Mahayana que tem isso, né? Cada giro tem uma interpretação própria dos sutras, né? Então é engraçado, né? Porque os sutras que o terceiro giro consideram definitivos não é os mesmos sutras que o segundo giro consideram definitivos. Então essa discussão se o segundo giro e o terceiro giro são definitivos é uma meta discussão sobre a posição exegética dos próprios sutras, né? Porque quando você vai dizer assim, não, mas o terceiro giro não é definitivo, mas ele está chamando um texto lá de definitivo. Então você vai lá e tem que trocar a opção lógica do texto, dizer, não é definitivo, acha que é definitivo. O Mipan tem uma opção para isso, que é, tem um interpretativo que tende ao definitivo, e tem um interpretativo que tende ao relativo, né? A gente assemelha o interpretativo que tende ao relativo das Vatântrica, que é esse pessoal cis-lógicos, e a gente assemelha o interpretativo que tende ao definitivo a esses meditadores, ao Shentonga, esses meditadores da Yogacara, né, talvez a Shittamatra. Então, não precisa jogar na lata de lixo, né? Que nem os próprios Vaibhashikas. Pô, a doutrina dos caras não é pouca coisa, né? O Vaibhashika é uma das escolas que os tibetanos usam para classificar, para qualificar, para exemplificar, a melhor palavra é exemplificar, para exemplificar o Shravakayana. Então eles dizem Vaibhashika e Saltântrica, eles falam de duas, né? Saltântrica e de Vaibhashika. Nossa, o que tem de coisa, passa mais de uma vida estudando Vaibhashika. Só um texto principal deles ali, você fica toda a vida estudando, tem coisa muito profunda ali, né? Vai dizer, né? Aí o que você vai levar para sua prática, o que você vai fazer, o que vai mudar de hábitos, o que você vai beneficiar os seres, não está estritamente vinculado ao que você está estudando, né? Aquilo é só um apoio para o que você está fazendo. Então depende bastante, né? Agora, claro, você é influenciado pelo que você está estudando, então é bom você saber a posição daquilo e assim por diante, né? Por quê? Porque a bioética é refutada. Então, se você tomar aquilo como um ensinamento definitivo, aí você vai dizer não, porque tem uma diferença entre refutável e interpretativo, né? Então, o interpretativo ele pode ser refutado, ele é refutável, né? Ele é interpretável, ele é refutável. Então, se foi refutado num certo âmbito, quer dizer que não tem uso nenhum. Então, essa é a discussão, talvez, principal aqui principalmente com relação no que diz respeito a Svatantrika, né? Que
um acusa o outro de ser Svatantrika, né? Essa é a piada final, né? Então, a Geluk diz, esses Nyingma aí, eles são Yogacara Svatantrika. Ó, o Shantideva dele, que eles leem o Shantideva de jeito Yogacara Svatantrika, e eles leem o Chandrashita. O Chandrashita era mesmo Yogacara Svatantrika. E esses caras são refutados, né? Por isso que eles estão errados. E a Nyingma vai dizer, não, vocês estão dizendo que a gente é Svatantrika? Olha para vocês, o que vocês estão fazendo, esse debate de vocês cheio de lógica. Fã do Dharmakirti, fã do Buddha Palita, que são as principais figuras, né, do que se reconhece como Svatantrika, é um debate tibetano, né, não tinha na Índia essa coisa de classificar eles como Svatantrika. Olha para vocês mesmos o que vocês estão fazendo, se não é Svatantrika isso que vocês estão fazendo. E daí, mas para nós não tem problema, nós não estamos dizendo que vocês vão para a lata de lixo da história, né, que nem certas pessoas que na eleição vão perder, né, mas nós não estamos dizendo que vocês vão para a lata de lixo da história, nós estamos dizendo que tem uma certa utilidade no que vocês estão fazendo. O que talvez seja mais condescendente, mais irritante ainda. Então, era isso, né, eu espero que os dois motivos para não parar de produzir vídeos me afetem, e eu lembro que tem um motivo de sucesso mundano no algoritmo do Google, no capitalismo básico do Google, e depois também esse voto, né, de não parar de produzir conteúdo até que todos os seres se iluminam. Que trabalho. Por isso que eles dizem que o Mahayana requer coragem, né? Porque é você olhar para uma tarefa que não tem fim previsto, né? Mas enfim, né? A gente já não tem mais escolha nessa situação aí. Se já está resolvido, e também não tem uma má vontade nenhuma em ter essa aspiração e essa ideia acontecer. Nos vemos na prática do Dharma. Espero que em breve, né? Porque também vou fazer esse evento talvez pouca gente, ninguém que vê esse canal vai, né? Esse que eu vou em janeiro. Mas depois eu pretendo tentar ir mais em eventos. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo onde eu informo o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekaja Produten Jote Om Sochi Jamen Champene Jira Sawa Kuncha Tuzio Zetai Bai Mediano Jutu Piamani Jogi Sasunda Duten Jote Chime Kwene Pema Samba Sasura Gente Seno Pai Garju Anju Jugu Peku Kuze Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panangi Wancha Tungondo Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tinleta Tuten Jote Pemeja Sum Pemeri Suche Pemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Troma de Soji no Nibe Melunde do Jote Nenjuane Chimpote Payuri Nebadan Basi Pechambundan Kuseja Senten Jote Kusun Sanje Guru Rinpoche Ngando Kondade Wachin Boja Barche com seu tutor da Poça Só Depson Chin Lapto Soshi não se ngwe beje shiwa dan São Paulo de do Partingelo Oma Hum Bezaguru Pema Sede Hum Ken Lo Shosun de Lo Che Zalin Sason Cha Papel do Jusho Sung Nangwa da Midral do Sungele Show